Bom dia. Então vamos dar início à nossa mesa redonda. Eu gostaria de chamar, então, eu sou o José Herbert, eu sou coordenador do seminário de laminação e coordenador dessa mesa redonda, junto com o Júlio Enge, que está sentado ali. Eu vou começar a chamar, então, os palestrantes, os participantes da mesa redonda. Primeiro eu gostaria de chamar o Jetson. O Jetson é graduado em Engenharia Metalúrgica, mestrado e doutorado em Formação Mecânica pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisador no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Celor, professor na FAESA, tem inúmeros projetos desenvolvidos visando a geração de soluções de aplicação de aço para o setor automotivo. Na área acadêmica, atua nas disciplinas de graduação e pós-graduação, metalurgia física, ensaios de materiais e conformação mecânica. Então, este é o Jetson. Vou ter o prazer de chamar o professor Geraldo. O professor Geraldo, ele possui graduação em Física Aplicada e Ciências dos Materiais pela UFOP, Ouro Preto, mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais pela UFOP, CETEC e UENG, professor associado do Departamento de Engenharia Metalúrgica de Materiais da Universidade Federal de Ouro Preto. Desenvolve pesquisas na área de cinética, de transformação de fases em ligas metálicas, por meio da aplicação de ferramentas experimentais de dilatometria. Dando sequência, eu vou chamar a Gisele. Por favor, Gisele. Formada em computação, pós-graduada em administração estratégica e gerenciamento de projetos, e atua como gerente de inteligência da informação na Uzi Minas. E o Júlio Zorzi, engenheiro mecânico, mestre em engenharia física da Uzi Minas desde 1999. 9 anos de atuação na laminação a frio, 15 anos no centro de pesquisa, atuando em desenvolvimento de produtos laminados a frio. E, por último, vou chamar a Liz. É profissional experiente, com mais de 18 anos de dedicação na indústria de metais, possui doutorado e mestrado em engenharia mecânica, com foco em energia e sustentabilidade, expertise em P&D aplicado, inovação, eficiência energética, sustentabilidade e processos térmicos. Head of Engineering na Zeta SMS Group, com foco em otimização de custos de energia, consumo de recursos, redução da pegada de emissões de carbono na indústria de metais, através da implementação estratégica de técnicas de digitalização. Então, está composta a nossa mesa redonda, mas antes de iniciarmos a nossa mesa, eu queria fazer uma singela homenagem e lembrança ao nosso grande amigo Matuque, que tanto fez crescer, divulgando, trabalhando, incentivando e participando efetivamente de todos os nossos eventos, com garradia, orgulho, prazer, dedicação e amor. Tenho certeza que ele está entre nós, lá sentadinho, como sempre fez, e apreciando e cuidando de todos nós. Jorge Orlando Matuque. Em 11 de julho passado, nosso amigo Matuque foi morar nos céus. Que dia triste por ele nos ter deixado, mas também um dia alegre pela eternidade que alcançou. Jorge Orlando Matuque, nome lembrado, admirado por todos, nós que tivemos o imenso prazer, orgulho e felicidade de conhecer e de conviver, tanto nas empresas em que trabalhou, como aqui na nossa BM, na nossa comissão de conformação, antes comissão de laminação, que ajudou a formar e a forjar desde as décadas dos anos 60. Matuque foi um santista de coração, do clã que se enraizou na cidade, amava a cidade e os brimos, brimos mesmo, da Senador Feijó. Amava a laminação a quente, os seus equipamentos e os seus processos. Conhecia profundamente cada detalhe e cada sutileza da laminação.
cada relação e correlação, cada influência, causa, efeito e contramedidas, para que cada ótimo resultado de qualquer requisito de segurança, de qualidade, de produção, de rentabilidade, de produtividade de produtos fosse alcançado. Era completo na análise e na execução, e por isso mesmo muito exigente e especial. E sendo assim, era um professor nato, gostava de ensinar e de explicar tudo. Não existiam perguntas sem respostas do mestre. As curiosidades dos novatos, mesmo que estivessem em linhas de iluminação diferentes, sempre que quisessem tirar dúvidas e aprender mais, bastava ir à sala da CTO, do outro lado da avenida, para ser atendido pelo Matuque. Os assuntos mais complexos de carepa, de refrigeração, de lubrificação, de aquecimento, de cilindros ou de laminação, eram minuciosamente explicados e entendidos. Matuque era a referência à biblioteca ambulante da empresa. Quanta sabedoria, quanta humildade, quanta paciência e quanta alegria ele tinha para ensinar um jovem recém-formado ávido por aprender. Muitas gerações de jovens tiveram essa oportunidade única, conversar e conversar com o mestre Matuque. Nos seminários, após as apresentações, lá estava o mestre Matuque apresentando-se, nome e empresa, para fazer perguntas inteligentes, perspicazes e complementares, sempre com o intuito de ensinar e de acrescentar conhecimento para os apresentadores e para os ouvintes. Não deixava passar uma apresentação sem a sua participação esclarecedora. Em 2006, ele foi nosso homenageado da Comissão de Laminação. Recebeu a placa da homenagem de sua neta amada. Era a bonequinha xodó dele. Quantas lembranças temos das passagens contadas por ele com a neta e pela cidade de Santos, a começar pelas compras de fim de semana na feira da Glicério. Vô coruja, encorajador, educador. Matuque conhecia em detalhe todas as linhas de laminação no Brasil. Era requisitado por todos para ajudar a resolver problemas. Gostava de viajar, dirigindo ele mesmo o seu carro. E chegava pontualmente em seus compromissos. Na verdade, chegava 5 minutos antes. Matuque tinha sua marca registrada, os suspensórios. Que elegância, que requinte. Um senhor usando suspensórios. As esposas e filhas dos seus colegas com quem tinham convivência amavam e falavam: pai, como você estava acalhado acompanhando o bem vestido Matuque. Quem sabe, em algum dia, alguém de nós aprendeu a se vestir como mestre. O prato preferido do Matuque, lá no Mineirinho, após as reuniões da comissão, era o mexidão. Comida mineira, na cidade de São Paulo. Alguns amigos ainda bebericavam uma branquinha, mas ele não, só no Guaraná. Mas antes da reunião, um cafezinho com pão de queijo, com muita prosa. Nas nossas reuniões, o nosso decano sempre ouvia primeiro e depois corrigia o nosso rumo. Sempre atento aos detalhes, para o bem da nossa comissão e da nossa ABM. Matuque fazia com que tomássemos as melhores decisões. E gostávamos tanto quando tinha opinião divergente, porque aí sim víamos o quanto podíamos melhorar. O Matuque era uma pessoa de alto astral, positiva, amável, de fácil relacionamento, amiga, séria e muito respeitada por todos nós. Temos que agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de todos nós tivemos de estar com ele, de ter trabalhado com ele, de ter convivido com ele. O legado deixado pelo amigo Matuque é nossa inspiração eterna para a nossa vida pessoal e profissional. Que a família e os amigos do Matuque encontrem paz, conforto e amor em nossas vidas. Que sigamos o exemplo do bom pai, marido, avô e profissional. Que dignifiquemos as atitudes e ações aprendidas com ele. Anteontem ele faria 84 anos. Em um versículo de Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Eu gostaria de chamar agora o Kalberger. Kalberger vai fazer uma declamação de um poema que ele fez. Depois do falecimento do Matuque, o Herbert me ligou e falou: ô Carl, eu faço a parte oficial, você exprime umas palavras
Mas eu falei, Herbert, a sua parte já está tão completa, o que eu mais tenho para acrescentar? Eu, assim, arrastando ainda, atropeçado de um português de estrangeiro, de gringo, mas ele insistiu. Então, exprimi umas frases, e quando cheguei em PH, eu pedi a Maria Selma, a Selminha, nossa amiga, ela falou, Carl, é impossível, eu não consigo ler sem chorar. Então eu falei, tá bom. Então, aprovado. É assim seja. Essa última noite eu falei, peraí, tem que ter um título, porque Jorge Orlando Matuque, de 1940 até 2024, então isso é pouco. Então tem um título, Ascensão do Matuque. O Matuque tem feito boa viagem, sem nada, nem com bagagem, sem carteira, dinheiro e documentação. Pegou o trem-bala ou foi de outra condução? Quando você chegar lá em cima, por favor, dê uma olhada no clima. Se eles têm cerveja e café quente. E se é positivo, por favor, avise a gente. Nós comunicaremos por meio de oração sobre a situação lá em cima no céu. Se a conexão falhar, não se preocupa. Deve ser a internet brasileira. Pedimos desculpa. Enquanto isso, fale com o São Pedro e com o Senhor e com a Dona Maria e com quem mais for. E, por favor, avise-os também que dentro de algum tempo chegarão toda gente da ABM. Chegarão. Verifique se eles têm um restaurante bem mineiro. E você pode oferecer lá mexidão e feijão tropeiro. E o pessoal é bem hospitaleiro. Aqui, meu amigo, sentimos muito da sua falta. Embora a nossa equipe está em alta, sentimos falta da sua experiência, de suas risadas e de sua motivação. Ô Matuque, passe bem e fique com o nosso abraço de coração. Obrigado. Depois dessa singela homenagem ao nosso grande amigo Matuque, vou passar a palavra para o Jetson, que irá conduzir a nossa mesa redonda. Obrigado, Jetson. Obrigado, pessoal. Olá, tudo bem? Nós temos uma apresentação. Opa, beleza, excelente. Legal. Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a nossa comissão, na pessoa do José Herbert e o Júlio, por esse convite, né? É uma honra estar aqui representando aí a nossa comissão. Obrigado, juntamente com meus colegas aqui de mesa. Não tem como agradecer esse convite para a gente fazer essa mesa redonda juntos aqui. Bem, o título da nossa mesa redonda é Inteligência Artificial aplicada ao desenvolvimento de produtos e sustentabilidade nos processos de conformação. Na nossa comissão, nós temos laminação, desenvolvimento de produtos e aplicação. Foram uma comissão que se fundiu, né? Então, assim, a gente tem aqui focado, então, processo de conformação, produto e aplicação juntos. E a ideia é tentar trazer isso para vocês também um pouco dessa aplicação, dessa inteligência artificial nessas linhas, ok? Só falando um pouco aqui, né? Eu sou o Jetson, né? E eu sou um pesquisador do Centro de Pesquisa Global da ArcelorMittal, né? A gente atua no setor automotivo, notadamente mais focado na área de planos e aplicação de aço para o setor automotivo e suporte a desenvolvimento de produtos. Também sou professor na FAESA, ministro de disciplinas de graduação e pós-graduação nessa instituição. Eu sou um filho da UF, né? Eu tenho graduação, mestrado e doutorado na UF,
né? E com professores maravilhosos aí. Inclusive, um estava aqui ontem, que é o professor André Costa Silva, que eu tenho uma satisfação imensa dizer para todos que foi meu orientador de projeto final de curso. E eu tenho MBA também em gestão de projeto e Big Data. E eu coloquei isso justamente porque esse MBA de Big Data e Business Analytics na minha vida foi um divisor de águas, assim, em termos de conhecimento, né, e aplicação dessas ferramentas de inteligência artificial e como acelerar processos e entregas de um modo geral, né. Vocês devem estar pensando, poxa, o cara é o Jetson, né? Então eu estou esperando aqui a nave, ele vai tirar do bolso aí vai sair voando aqui, dar a volta por ali, alguma coisa fantástica, né? Já que a gente está falando de ar, né? Então, assim, desculpa frustrar vocês, né? Eu tô mais para Flintstones, né? Entendeu? Eu não sei porque minha mãe me colocou esse nome de Jetson, podia ter chamado Flintstones, né? Então, assim, mas assim, desculpa, eu vou tentar passar aqui um pouco do que a gente está vendo, né? Mas se a gente pegar os Jetsons como referência, né, a gente vai trazer dessa realidade, né, muitas coisas que a gente está vivendo e muitas coisas que a gente não está vivendo, não viveu aqui no mundo dos Jetsons, né? E esses dois ali são Hanna-Barbera, né? O Hanna, né? E o pessoal pensa que tem uma mulher, né? Pensa que o nome assim traduz, dá um sentimento que é uma mulher, o Hanna-Barbera, né? Mas na verdade é o Hanna e o Barbera, são duas pessoas, né? De modo geral. Desculpa por ter frustrado alguém aí, tá? Que não sabia dessa informação. Mas, de fato, assim, o etarismo é fogo. Nessa idade a gente mostra a idade, né? Então, assim, eu vivi os Jetsons na minha infância, né? Então, ainda mais porque meu nome é Jetson. E, de fato, o George Jetson, né, que é um dos personagens principais, ele nasceu no passado. Ele nasceu em 2023, né? Então, quer dizer, o que a gente está vivendo, Jetsons, só daqui a 45 anos a gente vai viver de prática e a gente pode comparar, de fato, o que está aquela época, né? E 43 anos, na nossa era, é uma vida, né? É uma vida. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, do que vai acontecer. Mas ali a gente está falando de um robô, né? Que é a Rose, né? Entendeu? Que realiza tarefa doméstica, interage com um membro da família, né? Utiliza de forma amigável e inteligente, ou seja, é sensitivo também, um robô sensitivo, né? Que é uma coisa difícil de você ter hoje, né? É uma das deficiências da IA, você sentir, né? Você sentir. Ali tem assistentes virtuais modernos, ele conversava com o robozinho que andava com ele e tal. Navegação autônoma, que são os carros voadores, né? Que isso é uma IA que ainda tem muito a se desenvolver nos dias de hoje. E a gente está falando aí também de telecomunicação, televisores lá, que é interativo, né, que a gente está vivendo hoje, que é a TV 3.0, né, a TV interativa. A gente está falando de sistema inteligente que controla e gerenciam tarefas também, né. Um pouco da ArcelorMittal e do Centro de Pesquisa Global, né. Nós somos o que a gente chama de Global R&D, ok? Então, é um centro de pesquisa global, é um R&D, e isso é o 10X aqui no cantinho inferior esquerdo, é o 10X. O 1 significa um Global R&D. O 1 e o 0 significa que é um Global R&D que preza pela digitalização dos processos. O digital é uma marca nossa. E o X de exponencial, né? Então, assim, de fato, são 14 locais geográficos, né? Incluindo centro de pesquisa, unidade de pesquisa e desenvolvimento, centro de implementação. Por exemplo, a gente, na Europa tem o MES-RLMS, que para a gente da indústria automotiva, né, é o antigo IRCID, né, onde é que tem, por exemplo, eles desenvolveram uma curva limite de conformação para avaliar. Então, assim, é um orgulho imenso, né? E a gente pode falar que nós somos o maior centro de pesquisa do mundo, de modo geral, em termos, são 1.700 pesquisadores distribuídos nesses 14 locais geográficos. E a gente tem 4 principais portfólios, né, que vão gerenciar tudo. O mining, de mineração, de processo de produto, e esse portfólio digital, de um modo geral, que ele a gente não vê o digital como fim, mas como meio, e, de fato, ele vai permear esses portfólios, dando sustentação ao desenvolvimento de produto, de processo e de mineração. Quando o Zé Herbert ele trouxe para a gente, ele trouxe uma proposta para contextualizar o que é IA
né, e colocar o que a gente uma visão técnica sobre a IA, e aí depois oportunidades nessa IA, como é que a gente vai fazer, e essa provocação que ele quer fazer para a gente, e botar alguns estudos de casos, o que está acontecendo hoje, né? Então vamos na visão técnica, tá? O que é essa inteligência artificial? Se eu perguntar aqui, talvez 90% desse público vai falar assim, olha, é uma inteligência que simula a computação, e está completamente certo. Me dá um exemplo de inteligência artificial. Tenho certeza que 90% vai falar assim, ChatGPT. ChatGPT é uma coisa mais que popularizou em termos de IA, ou seja, essa IA generativa, essa IA que gera texto, de um modo geral. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tá? E sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, ela é o quê? Gera algoritmos capazes de realizar tarefa que normalmente requer a inteligência humana. Isso é fato, tá? De um modo geral, ela pode ser classificada de inúmeras formas. Eu trouxe 4 formas de classificar ela aqui, tá? Primeiro, pelo tipo de inteligência, que também não é na totalidade, não, tá? Uma estreita, né, ou específica, que ela vai o quê? É projetada para aplicações específicas. Por exemplo, na laminação, eu tenho um conjunto de dados e eu vou buscar um algoritmo que representa, por exemplo, simule bem aquela condição e me faça eu atingir o meu objetivo. Tem a geral, que é uma coisa bem mais ampla, né, que aí visa, por exemplo, você simular um cérebro humano mesmo, e isso é muito difícil, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aqui. E a super IA, que a gente também está longe disso ainda, de um modo geral, né? Abordagem técnica, a gente pode falar por alguns algoritmos, algumas sub-áreas, né, que é o que? Aprendizado de máquina, rede neural, processamento de linguagem natural, e o ChatGPT está aqui dentro. Aplicações dessa IA, a gente pode dividir também. São algoritmos voltados para utilização de saúde, muito utilizado hoje em dia para diagnóstico de doença, de modo geral. Finanças, cara, isso aí, quem quiser ficar rico, entra nesse mercado e investe esse negócio que já até passou do momento, mas as pessoas que usaram IA na finança, já pode ter certeza que esses caras, eles não estão aqui, eles estão em Dubai, estão em algum lugar, hoje estão botando a inteligência artificial para trabalhar para eles, né? E na engenharia, que é o nosso foco aqui, né? A gente está falando em geração de materiais, tornar esses equipamentos mais produtivos e com uma maior vida útil, dentre outras coisas mais, né? Melhorar a eficiência. Sistema de autonomia também é outra forma, que são autônomos, assistivos, ainda tem forçado, tem mais 2 ainda, que não vale a pena ficar aqui dando detalhe. Se a gente for listar um timeline, que pode falar assim, pô, inteligência é um negócio agora do futuro. Não, inteligência artificial é uma coisa do passado, tá? E aqui eu não vou ficar listando todos eles, vou pincelar aqui, porque tem, além disso aqui, tem uma eternidade de coisas aqui, mas vou pincelar alguns aqui. Começou a se falar em inteligência artificial em 1943 com artigos em rede neural, tá? Em 1950 tem o famoso teste de Turing, né, que é aquele teste na qual a máquina tenta se passar por um humano e tem um avaliador para dizer se é humano ou máquina, né, de 1950. A gênese do termo inteligência artificial vem de 56, nessa conferência de Dartmouth, tá? Dartmouth. Então, assim, você reuniu várias pessoas, por exemplo, o Shannon, que é a única pessoa que ganhou o Nobel de Economia e de Computação, ele não queria esse termo inteligência artificial. Ele propôs como um termo que eram os catedráticos da época, né? Processamento complexo de informação. Mas, obviamente, não tem o marketing, né? Esse cara não fez marketing, ele ganhou da economia, o Nobel da Economia e da Computação. De marketing ele nunca ia ganhar, porque inteligência artificial é um nome assim, que pega e todo mundo vai engajar, né? É um nome que tem pompa, né? E, de fato, isso foi lá em 1956. Em 1964, perdão, teve um chatbot utilizado na área de psicologia, que ele ia fazendo perguntas para o paciente. Como é que você está? Você está bem? E aí, baseado na resposta, ele ia fazer outras perguntas. Quando ele não tinha a programação para isso, ele fazia uma pergunta aleatória. E aí, o sol como é que está hoje? Como é que está o dia hoje e tal? Isso gerou um frisson na ocasião. Por quê? Porque a Elisa, de um modo geral, né, que foi o nome dado a essa, ela falou assim, os psicólogos falaram, vai acabar minha profissão, agora acabou.
eu estou perdido. E a gente sabe que não foi assim, a gente tem psicólogo até hoje, né? A gente teve o inverno, teve a questão do Kasparov contra o computador da IBM, e aí a gente vê, esse inverno é que parou o investimento, tá? Parou o investimento em IA nessa década de 70 e 80, tá? Até porque não tinha computadores muito capazes de processamento, a geração de dados também não era muito boa, então acabou que você teve um inverno grande. E aí você teve, por exemplo, esses speakers, né, de um modo geral, né, e que eles são assistentes virtuais da Apple, que é a Siri, a Alexa, do Google, né, que foi em 2011. 2012, o Google ele fez um algoritmo, né, e que conseguiu ver fotos de gatinho, reconhecer fotos de gatinho em vídeos do YouTube, lá em 2012. Então, olha só que legal. Então, isso só para a gente ter uma noção, né? E em 2016, esse é bem emblemático, a AlphaGo, né, da Google, ela desenvolveu um algoritmo para jogar esse jogo de tabuleiro Go. Eu, particularmente, não sei jogar, mas dizem que tem mais combinação nesse jogo, pasmem, do que átomos no universo. Então, o negócio é muito complexo. O que falaram é assim, sinceramente, Herbert, eu fiquei até na dúvida, mas é mais átomos que o universo, é uma coisa impressionante. Já vi mais areia do que todas as praias, grão de areia em todas as praias, mas mais átomo que o universo é brincadeira. E esse que era um campeão mundial, o Lee Sedol, ele, depois que ele perdeu, ele aposentou, ele tremia, ele ficou nervoso, eu não quero nunca mais jogar esse jogo, porque eu sei, eu nunca vou ganhar dessa inteligência artificial. Então ele parou, ele se frustrou e nunca mais jogou esse jogo, né? E isso foi em 2016. Em 2022 veio o ChatGPT. Então, historicamente, o ChatGPT de 22 aí causou esse frição todo que a gente vê isso aí hoje em dia, né? Se a gente olhar, por exemplo, como é que é a esfera disso, né? A inteligência artificial é esse retângulo maior, a gente tem o machine learning, que está dentro da inteligência artificial, a gente tem o deep learning, que está dentro do machine learning, a gente tem esse sistema de linguagem, a gente tem a IA generativa e a gente tem o ChatGPT. Então, o ChatGPT é esse círculozinho verde, né, dentro desse negócio todo, né? E a gente chama esse ChatGPT de inteligência artificial. Ele é a inteligência artificial, mas não é, né? Dentro dessa visão técnica tem ainda um dilema muito grande, que é a simbólica e a subsimbólica. A IA, de uma simbólica, ela te dá rastreabilidade. Você consegue entender como é que esse algoritmo trabalha e te dá, por exemplo, como é que ele chegou naquele resultado. Por exemplo, a maçã, ela tem uma origem, ela veio de uma árvore, ela tem a estrutura do corpo dela, ela tem um tipo de que ele é. Então você vai classificando e você dá rastreabilidade e você consegue entender. O problema quando você vai para a subsimbólica é que isso virou números e você já não tem, você não consegue palpar isso. Isso assusta, por exemplo, os cientistas fenomenológicos. Você aprende, por exemplo, que numa laminação a quente, de modo geral, a cinética da reação de transformação de fase ela é regida por uma equação de Arrhenius, né? E ela tem que ser respeitada aquele sistema ali, né? Então você prevê aquele comportamento, você sabe aquilo ali. Quando você vê uma coisa dessa que é baseada em computação estatística, você não consegue ver, isso assusta. Isso assusta. Mas ela é muito mais precisa, ela gera um resultado muito mais preciso. Então você sai desses modelos fenomenológicos para modelos estatísticos computacionais, né? E, assim, de um modo geral, a simbólica, ela é o quê? Ela tem alta explicabilidade, isso é bom, por exemplo, para processos judiciais. Você usando o IA para fazer uma análise, por exemplo, de jurisprudência, de modo geral, opa, te dá rastreabilidade, porque você está vendo aquilo, né? Por exemplo, para você fazer investimentos, né? Então você consegue ver isso. O problema é quando você não consegue ver, que é a subsimbólica. Mas essa simbólica ela tem baixa precisão. Já a subsimbólica tem uma alta precisão, mas ela não é. Você não consegue explicar ela, né? Porque é baseado em diferentes tipos de algoritmos. Uma outra coisa muito importante que IA é data-driven. Ela precisa de dados. Se você não tem dados e dados confiáveis, você não tem IA. Porque ela precisa de dados para você gerar os modelos estatísticos e você conseguir extrair dela uma informação que é pertinente, né? E a gente sabe que o mundo é subdeterminado em dados. Você não consegue gerar todos os dados que você precisa, né? Você não consegue. Então, assim, sempre tem uma carência. E o grande problema que, depois eu vou até brincar sobre isso, é essa origem dos dados. Porque hoje a gente tem uma IA para gerar dados, né? E essa IA,
que essa IA generativa, ela gera dados, e ela gera dados, a gente já está gerando dados a partir de dados gerados. Olha como é que esse negócio tá assustador isso, né? E, de um modo geral, você precisa ter uma completude desses dados, ele tem que estar no tempo, ele tem que ser relevante, ele tem que estar disponível, ele tem que estar preciso, ele tem que ter consistência, ele tem que ter validade. Não é simples assim, né? A IA também precisa de algoritmos. A gente só pensa, por exemplo, e eu tenho algumas pessoas que eu sigo nessa área, e, de modo geral, o professor Rafael, né, que ele é o presidente de computação, a gente até tentou trazer ele aqui, né, Zé Herbert, para palestrar aqui, né, que ia enobrecer muito mais do que eu aqui, sem dúvida nenhuma. Sem desculpa, Zé Herbert, eu não ter conseguido trazê-lo. Mas, assim, de fato, existem vários algoritmos, né, de um modo geral, para você prever isso, né? Então, você tem algoritmos que baseiam-se no entendimento da natureza, na computação não convencional, por exemplo, computação quântica, em outros algoritmos de otimização, em linguagem natural, que aqui tem o ChatGPT aqui dentro, e algoritmos inspirados na natureza, no machine learning, da velha inteligência artificial simbólica, né? Então, você tem inúmeros algoritmos. E o professor Rafael falou o seguinte: hoje, sabe o que a gente quer? A gente quer um canivete suíço para resolver um problema de laminação, por exemplo, ou desenvolvimento de produto, ou de aplicação. Eu quero um modelo, um algoritmo que todo o meu problema vai ser resolvido naquele algoritmo. E não existe esse canivete suíço. Não existe. Não existe. E ele costuma dizer o seguinte: para quem tem um martelo, porque tem gente que só tem um algoritmo, né, tudo vira prego. E você vai ter uma resposta péssima do seu modelo, né? Então, de fato, esse é um problema sério, né? E aqui eu vou fazer uma brincadeira, né? Que o Arquimedes lá, ele falava assim: me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu vou levantar o mundo, vou mover o mundo. A gente pode falar o seguinte: hoje, me deu um dado confiável, né, um correto algoritmo ou um prompt, que eu moverei o mundo. Hoje a gente está assim, né? A gente pode ressignificar o que o Arquimedes falou, né? Bem, falamos um pouco dessa visão técnica, agora vamos para um pouco de oportunidade em IA. A gente pode falar que o futuro chegou em IA. Eu acho que a gente está engatinhando ainda nessa questão de IA, tá? E, de um modo geral, existe esse pesquisador, o Buckminster, ele é a curva do conhecimento, da dobra do conhecimento. Curva da dobra do conhecimento. Ou seja, a partir do ano 1, ele falou quanto tempo a humanidade gastou para dobrar o conhecimento. Aí ele viu que 1.500 anos a partir do ano 1. Depois de 1.500 anos, dobrou o conhecimento da humanidade. Em 1.500, 250 anos para dobrar novamente o conhecimento. Aí um salto histórico. Em 1900, dobrou em 100 anos. Na Segunda Guerra Mundial, 1940, né, década de 40, a gente demora 25 anos para dobrar o conhecimento. Hoje a IBM fala que em 12 horas a gente dobra o conhecimento. Você lembra lá naquela geração de dados? Imagina se eu gero um dado errado, né? Porque existe nesse ChatGPT, eu acho que quem nunca recebeu uma resposta totalmente sem sentido do ChatGPT. E assim, existem assim, cases bastante relevantes, por exemplo, do Elon Musk, é muito legal, né? Porque essa IA generativa, ela gera dados a partir de associações. E essa associação, ela não entende, por exemplo, que o Elon Musk da Tesla ou do Tesla, ele é o dono da Tesla ou é o dono de Tesla? De um Tesla. Porque o Elon Musk pode ter um Tesla, não é? Mas ele é dono da Tesla, é dono da empresa. Então ele se associa. Então tem várias notícias que o Elon Musk morreu em 1912 a partir de um acidente de carro, por exemplo, e aquilo vai reverberando. Aquilo vai reverberando e não consegue, a IA não consegue tirar aquilo, né? De vez em quando aparece alguma coisa. Vocês devem ter vários cases, né, em relação a isso. A gente estava vivendo um que a gente chama de tempo de mudança. Só que agora a gente está mudança de tempo. O que está acontecendo agora é uma mudança de tempo. O que a gente tinha como verdade
de modo geral, talvez esses modelos fenomenológicos, eles continuam sendo verdade, mas a computação estatística ela está se tornando muito mais efetiva do que modelos fenomenológicos. E isso é um dilema, né? E um Tesseract é um hiato do tempo, né? Aí fala-se mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Aí já tem agora o mundo Bunny, né? Agora não, né? Já está passado. Na pandemia foi o mundo Bunny, que é o frágil, o ansioso, o não linear e o incerto. E o que vem depois? Sinceramente, eu não sei. Em termos de oportunidade, aí uma provocação. A gente estava conversando com o professor Geraldo. Eu não estudei nada disso aqui na minha graduação. Modelo computacional para predição de fenômenos. E eu estudei muito modelos fenomenológicos. Meus professores foram treinados, mas na época também não tinha, desculpa, tá? Eles foram treinados, né, com modelos fenomenológicos. E eles ensinam, até hoje, modelos fenomenológicos. Eu não estudei sobre... não conhecia Monte Carlo na minha graduação. Rede neural, árvore de decisão, eu não tinha isso. E aí esse cara, quando chega sai da escola e vem para o ambiente profissional, ele se depara com isso. Não, mas peraí, não tem aquela equação de Arrhenius? Não, cara, a gente está usando agora IA aqui. Aquele grupo ali é um cientista de dados, de modo geral, né, que eles estão trabalhando. Só que agora tem uma nova profissão. Não acredita em mim, dê um Google aí, tá? Dê um Google. Hoje, o engenheiro mais bem pago chama-se engenheiro de prompt. E ele ganha, pasmem, em torno de R$70 mil por mês. Eu tenho certeza que alguém deve estar falando, pô, síndrome de Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Alguém deve estar pensando, pô, por quê? Porque na hora que você vai ver o que o cara faz, ele fala assim, ó, eu identifico o uso para IA. Pô, eu sei fazer essa parada aí. Eu vou projetar e refinar prompt, ou seja, vou digitar texto no ChatGPT. Pô, sou eu mesmo, cara, eu faço isso, eu estudei isso na prova do professor Geraldo. Cara, você não tem noção, resumo que ele fez da negócio. Esse cara sou eu. Roberto Carlos, entendeu? Pô, é 70 mil. Eu vou ganhar isso. Eu vou vir assim, entendeu? E de fato é verdade. Né? Só que não é bem assim, né? Não é um prompt que você vai entrar com um comandozinho no ChatGPT e vai extrair uma resposta. Você tem que ter um algoritmo para gerar esse prompt, né? Lembra lá do Arquimedes? Eu preciso do prompt adequado, não é qualquer prompt. Não é um promptzinho de uma frase que eu acho. E isso favorece quem sabe escrever. Porque a descrição do prompt, de um modo geral, baseado em alguns algoritmos para você gerar esse prompt, isso vai te dar um resultado legal. Eu sou prompteiro, assim, de carteirinha. Eu não, por exemplo, falei com o professor Geraldo, assim, não tem vergonha de falar, não. Porque isso acelera meu trabalho. Eu não abro um Excel para gerar um gráfico. Entra um ChatGPT, ó, eu quero um algoritmo em Python para plotar um gráfico, tal. Pô, beleza. Peguei o algoritmo, botei lá e deu erro. Ó, o ChatGPT corrige esse prompt aqui, esse código, que não está correto, não. Eu não abro um PowerPoint para gerar gráfico mais não. Isso acelera muito meu trabalho. Eu correlaciono dois Excel com prompt digitado no ChatGPT. Eu sou um prompteiro sem vergonha, rampeiro. Confesso. Entendeu? Eu estou longe desse cara que vai ganhar 70 mil. Mas isso acelera o meu trabalho. E muito. Tá? Bem, a gente tem um dilema acadêmico da IA, né? Que eu posso falar só. A geração, de modo geral, que está chegando, ela é muito mais inteligente do que a minha geração. Mas muito mais inteligente. Nesse MBA que eu falei que eu estava fazendo, foi legal esse negócio, que a gente foi fazer um trabalho. Aí falou assim, não, vamos fazer um trabalho, porque a gente tinha que entregar o trabalho, né? E eu falei assim, não, vamos fazer um sábado, que acho que aí tá todo mundo tranquilo, né? Vamos fazer esse trabalho. Não, beleza. Aí eu propus, falei assim, vamos fazer. E eu era novo nesse grupo. E isso, assim, eu era o tiozão da parada, sabe? Tá todo mundo de 20 anos e eu 42, né? 44, desculpa, roubei 2 anos aí. E aí, nisso, falaram assim, eu falei, vamos fazer 10 horas? Beleza, vamos fazer 10 horas? Vamos fazer 10 horas.
Ah, não, cara, 10 horas a gente tá dormindo. Cara, não dá não. Aí eles, pode ser às 2? Eu falei, beleza, tranquilo. Tá bom, 14 horas, então a gente... Não, 2 horas da manhã, cara. 2 horas da manhã, a gente se encontra é 2 horas da manhã. Eu falei, que isso, cara? 2 horas da manhã? Não, 2 horas da manhã que a gente se encontra. E, de fato, essa geração é assim, né? Eles trabalham de madrugada e são muito mais produtivos, tá? E, de modo geral, eles são inteligentes, a capacidade de buscar informação, né? E essa inteligência, ela gera uma perda de criatividade, porque a criatividade ela é baseada na inteligência, conhecimento embarcado, né? É conhecimento embarcado. Isso é um dilema. Moral, ética, de propriedade intelectual e referenciamento biográfico. Isso aqui é uma coisa complexa para a gente debater. E a gente vai debater sobre isso bastante. Necessidade de aprender, desaprender e reaprender. Você lembra lá? Eu aprendi com o modelo fenomenológico, agora eu tenho que desaprender a usar isso e aprender a usar uma engenharia de prompt. Isso não só para aluno, para professor também. Garantir isonomia. Como é que a gente está falando aqui em IA? Se o aluno que está entrando, vindo de uma escola pública, ele tem que fazer um cálculo zero, porque ele não sabe nem o que é uma função. E aí você vai ensinar IA para ele? Como é que a gente está pensando nisso? É problema social. Necessidade de utilização profunda, deep learning, de atualização de processo, de projetos pedagógicos de cursos, né? Nossa. Não está passando aqui? Tem algum... Alguém aí pode me ajudar? Opa, beleza. Só algumas reflexões aqui, eu não vou ler todas, tá? Eu vou destacar uma aqui. Para os pessimistas, a IA vai roubar 50% dos empregos. Para os otimistas, ela vai o quê? Ela vai roubar 50% do meu trabalho. Eu vou agora ter mais tempo para fazer outras coisas. Que é aquele, eu nem vou abrir o Excel para eu gerar gráfico. Agora eu tenho tempo para fazer outras coisas, né? Ok, esse último aqui, né, um autor desconhecido, ele fala o seguinte: a geração de dados a partir desses dados errados é o início do colapso do conhecimento, porque você está gerando dado errado e aí a inteligência artificial ela vai usar esse dado errado para ela retroalimentar, isso vai gerando e a cada 12 horas a gente dobra o conhecimento, esse negócio vai virar um troço que hoje a gente tem modelos fenomenológicos para provar que está errado. Daqui a pouco a gente não vai ter mais esse modelo, porque esses caras não vão estar mais aqui. E como é que a gente vai saber se está certo ou não com aquelas IA subsimbólica que você não consegue ver o algoritmo? Estudo de casos. O que a gente está fazendo na Sala Metal hoje? A gente está usando IA para inúmeras frentes. A gente tem uma área voltada de ciência de dados para fazer estudos em qualquer etapa, qualquer parte do processo. A gente tem um portfólio dentro do centro de pesquisa focado nisso, né? Todas as unidades de negócio têm equipes de ciência de dados. Nesse caso aqui, eu trouxe o quê? Um modelo matemático para o quê? Predição de defeitos de alta complexidade de laminação a quente. Então, tinha um defeito no cliente e, a partir de análise de modelos, conseguimos o quê? Achar qual que era a causa desse defeito. Notadamente, o quê? Era uma temperatura de acabamento alta. E ainda fizemos aqui, porque isso aqui é uma dissertação de mestrado, né? Fizemos uma análise física de um efeito Barkhouse para mostrar que tem uma tensão residual ali, para mostrar isso. Em laminação a frio, predição de energia, consumo de energia, né? Isso foi uma dissertação de mestrado da UDESC, né? De energia do consumo de laminador. Porque a gente comprava uma quantidade da Celesc, que é de Santa Catarina, e assim, o principal resultado desse projeto, os dados que a gente media precisavam ser melhorados. A gente tinha 2 sistemas de dados e a gente percebeu que nenhum desses 2 sistemas de dados era o melhor sistema de dados. Eu tenho certeza que isso é a realidade para inúmeros de vocês aqui. Desenvolvimento de um aço, um novo grau de aço, tá? Por inteligência artificial. Um novo grau de aço mesmo para a indústria automotiva, que ele não está na curva da banana.
A gente está trabalhando agora no naming right desse aço e a Fiat quer, perdão, essa montadora, ela quer para ontem esse estudo, tá? Mas a gente tem todo um trabalho desse processo de desenvolvimento. Desenvolvimento da aplicação de aço, ou seja, a gente prever qual que é a propriedade mecânica que eu preciso para estampar a peça de sucesso. Fizemos também esse projeto, ok? Desculpa ter extrapolado o tempo, mas é isso que eu vim apresentar para vocês aqui, ok? Ok. Bom dia a todos. Sou Gisele Miranda, sou da Uzi Minas, tenho 20 anos de Uzi Minas. Sou mineira, acho que já perceberam pelo sotaque aí na primeira frase, né? Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês das aplicações de inteligência artificial na Uzi Minas. É só uma pincelada para a gente abrir para a mesa redonda. Fui convidada e agradeço aí o professor Geraldo e toda a turma da BMWIC. Bom, deixa eu pegar aqui. Eu estou acompanhada aqui do meu colega Júlio, ele é pesquisador sênior também na Uzi Minas, tá? Ao contrário da maioria de vocês, aí minha formação não é engenharia, eu trabalho na diretoria de TI, minha formação é computação. É um ponto bem relevante em termos de evolução da inteligência artificial, tá? Então, só para começar, para nivelar um pouco, né? O professor Jedson já comentou que a IA não é um conceito novo, né? Um conceito da década de 50. E a partir da evolução da capacidade de processamento, do Big Data, né? Da nuvem, né? Agora tudo é nuvem, está na nuvem da Amazon, está na nuvem do Azure, permitiu a gente capturar cada vez mais dados, porque é o que ele comentou também, que não existe IA sem dados, né? A gente não consegue partir para outros cenários, né, para uma evolução da IA sem ter um dado preparado ali para ser utilizado. Então, mas hoje, no cenário contemporâneo, com toda essa evolução de processamento que a gente teve ao longo dos anos, a gente coleta dado em tudo quanto é lado, né? Você vai pedir um Uber, você vai pedir uma comida, você faz um aplicativo para interagir melhor com o seu cliente final. Na fábrica, então, a quantidade de sensores que geravam dados a nível da pirâmide de automação, que esses dados não eram, às vezes, tratados ou recolhidos, é um paraíso aí para o data science, né? Então, eu tenho uma pesquisa do IDC que até 2020 a gente estava falando de 64 petabytes de dados, tá? Aí não sei se todo mundo é de computação, tem as unidades de medida aí, acho que os cursos de engenharia têm um pouquinho dessa pincelada para programação, então a gente saiu lá do byte lá e a previsão é chegar ano que vem com 175 petabytes de dados, tá? Oi? Ele parou no tera, tá? Estou falando. Bom, eu gosto muito desse gráfico. Esse gráfico é do Gartner, é uma consultoria global também, acho que a maioria de vocês deve conhecer, que ele faz exatamente a relação do como que a gente estava com dado e para onde que a gente caminhou nesse sentido da inteligência artificial também. Então, há muitos anos, principalmente as áreas de marketing, planejamento comercial das empresas, trabalham fortemente com business intelligence, né? Quando a gente fala de usina, então é olhar para trás, olhar no retrovisor, é quanto que produziu, quanto que despachou, né? E a partir dali tomar uma decisão. Então, a decisão humana tem um grande peso em cima daqueles dados. Só que com a evolução da capacidade de processamento e os recursos que a gente passou a ter, a gente conseguiu começar a caminhar para as outras etapas, ou seja, diagnosticar, né, o que aconteceu, ainda é histórico, mas passar a prever uma situação ou até prescrever, né, o que deve ser feito para chegar naquela situação. A gente vê isso muito hoje com o algoritmo de recomendação, por exemplo, no Spotify, lá que fica te recomendando alguns séries, filmes, né, a partir do que você historicamente aí vem trabalhando. Tá? Bom, na Uzi Minas não é diferente, né? A gente trabalha fortemente ainda com o Business Intelligence, né? Que aí a gente acaba
quebrando aí no tradicional, o descritivo tradicional, e o self-service, porque a inteligência artificial é mais uma tecnologia dentro da cultura orientada a dados. Vocês devem ouvir muito aí, a empresa é data-driven, né? É orientada a dados, porque o dado tem que fazer parte da estratégia, tem que ser democratizado para atuar na tomada de decisão do dia a dia. Mas o objetivo aqui não é a gente falar muito desses dois temas iniciais, é a gente entrar mais no analytics avançado, que é a parte da inteligência artificial. Então, data science, gente, é ciência. Ciência tem teste de hipótese, né, para poder chegar no resultado. Aqui não é muito diferente. Então, em termos globais, a gente trabalha no seguinte formato, né? A gente vai entender a demanda, né? Vai conversar com a área de negócio, a gente, como TI, acaba chamando de caso de uso, né? Qual que é o caso de uso, mas é entender qual que é a dor da área de negócio para poder projetar um piloto e, a partir desse piloto, ou da hipótese, né? Quando a gente fala de metodologia para ciências, a partir do piloto, a gente avaliar se faz sentido fazer rollout, ou seja, implementar um projeto, ou não, realmente não, a partir dos dados não estão qualificados para a gente usar, a gente não tem determinado dado para trabalhar, conforme o professor Jetson comentou, a gente abortar. Isso tudo em cima da metodologia CRISP-DM também, que é uma metodologia da IBM, foi criada lá atrás também, junto com o início desses conceitos. Tá? Bom, aqui é só para comentar um pouco, não, eu sei que não é um seminário de TI, mas só para vocês terem uma ideia mais macro. Então, para suportar esse volume todo de dados e permitir essas ações de inteligência artificial, de advanced analytics, a gente tem um modelo híbrido, né? A gente tem um armazém de dados, que é o Data Warehouse, que já existe há muitos anos aí para suportar o Business Intelligence, e a gente tem a parte do Data Lake que sai na nuvem da Microsoft. Então, por isso que a gente fala que é híbrido, porque eu tenho dentro de casa todo o meu armazém de dados e eu tenho na nuvem a estruturação. Essa arquitetura é chamada de Lake House, para quem é mais data lover aí. Tá? Pessoal, eu estou sem referência do tempo aqui, tá? Bom, e aí, para poder a gente comentar um pouco das soluções que a gente vem atuando, não trouxe todas aqui, porque o tempo realmente é limitado. A gente tem um cenário de otimização de recozimento, a gente tem um cenário de predição, que até meu colega Júlio vai apresentar um trabalho aí amanhã, no final a gente coloca para vocês acompanharem, e eu tenho um cenário de visão computacional, né? Então, acredito que todos já estão acostumados, até aqui em São Paulo mesmo, no aeroporto, você chega lá, o tabletzinho lá visualiza seu rosto, você está autorizado a entrar ou não, mesmo caso aqui, só que no caso da bobina, para poder a gente identificar o dimensional, né, se está coerente com o pedido que o cliente fez. Tá? Então, aqui no caso do recozimento, esse modelo é um modelo baseado em Tabu Search, não sei se tem alguém que mais técnico que conhece. A gente escreveu ele internamente, desenvolveu internamente, a gente tem uma equipe de ciência de dados, e ele foi desenvolvido em Python. Tá? Para ciência de dados é como um Python ou R, né? Mas a gente lá internamente usa mais o Python. O R foi criado por estatísticos, então tem mais um foco mais diferenciado. Então, o que esse modelo faz? Antigamente, o operador olhava qual que era o cenário ideal, baseado em variáveis de processo, né, e regras internas da empresa, qual a melhor carga do recozimento. E agora, com o modelo, ele otimiza a melhor carga, considerando o menor consumo de gás, né, considerando a carga média, além do modelo no dia a dia, não depender desse conhecimento, dessas orientações internas da empresa junto ao operador, além disso, viabiliza um cenário de simulação. Tá? Então, mas eu quero simular porque o cliente tal quer
uma norma X, uma situação XYZ, ou eu quero fazer uma simulação porque aí eu quero uma carga média Y, eu quero reduzir o meu consumo de gás. Tá? Então, além da rotina normal desse modelo rodar, ainda a gente disponibiliza um simulador para as duas plantas, né, da empresa para estar usando no dia a dia. Tá? O dimensional de bobina também roda on-premise. Então, isso aí o benefício principal é estar bem coerente com o que o cliente solicitou, né, gente? Ele solicitou uma bobina com aquela dimensão, com aquelas características, ele verifica. Antigamente ficava um operador lá, visualizava, media, baseado no tablet, nas informações que ele tinha em mãos. Tá? E, por último, é o cenário que eu comentei aqui, que o Júlio vai fazer uma apresentação, é a parte de predição de propriedade mecânica. Acho que o professor Jetson também tem um cenário similar aí na CELOR, né? Foi um desenvolvimento também da equipe de pesquisa, com linguagem Python, roda on-premise também, e o objetivo é avaliar as variáveis e predizer a melhor característica para o material. Tá? Bom, zero. Falei rápido aqui, mas o tempo foi curto. Então, amanhã, aqui no seminário, a gente tem, além de outros cases aí das Minas, mas os três principais aqui, um com o Júlio, um com a Tairine, de Machine Learning, e o outro com meu colega Gustavo, aqui da equipe de TI, que vai falar de visão computacional e emissões atmosféricas. Ok? Bom, obrigada, gente. Convidamos agora a Liz para fazer sua exposição. Obrigado, Liz. Bom dia, boa tarde agora, né? Eu queria agradecer a comissão pelo convite, muito obrigada aí pela comissão da BM, queria agradecer os colegas e agradecer os que presentes. Vou falar um pouquinho aí da nossa experiência que a gente tem tido e implementar, né, as tecnologias digitais para eficiência energética nas linhas de laminação. Meu nome é Liz, né? Já foi falado aqui, eu sou head de engenharia da Aveta, que é uma empresa do grupo SMS, que é responsável pela digitalização de energia e sustentabilidade do grupo como um todo. Eu vou falar um pouquinho da introdução, um pouco de consumo de energia nas linhas de laminação, a eficiência energética e o uso de inteligência artificial, a metodologia que nós temos adotado e há algumas aplicações exploratórias aí que a gente tem também como exemplo aí nos últimos tempos. Então, já foi falado aqui, eu acho que isso é, de fato, claro para todo mundo, que a gente tem diversas questões aí nas linhas de laminação e os aspectos de produtividade, eles impactam aí em melhorar a manutenção, né? Qual que são o período de ineficiência, de parada da máquina? Melhorar o processo, e aqui nós estamos falando de melhorar a capabilidade do processo, melhorar a qualidade do produto, aumentar o controle de qualidade, garantir que está tudo dentro das especificações. E tudo isso com o menor consumo de energia, e hoje a gente está tendo aí cada vez mais pressão na transição energética também, emitindo menos, né, consequentemente, emitindo menos gases de efeito estufa. E a inteligência artificial, ela vai permear por todos esses aspectos. Nós temos cases aí em todos esses pontos que a gente vive ali no dia a dia de uma linha de laminação. Na verdade, o pessoal está falando aqui desde a década de 50, nós temos trabalhos aí no Brasil, já em 1990, de machine learning aplicado a linhas de laminação. Então, realmente é um assunto que está aí permeando há muitas décadas. Se a gente considerar os maiores consumidores numa linha de laminação, obviamente o forno de reaquecimento, uma linha tradicional, um forno de reaquecimento a gás, e o laminador, com a energia elétrica. E o que acontece com essas perdas, né? Porque a gente tem uma eficiência energética aí da linha de laminação em torno de 60%. Então, 40% a gente tem ali em perdas, essas ineficiências que a gente chama. Elas estão intrinsecamente ligadas a períodos transientes. Então, eu falei aqui um pouco de manutenção, né? Então, nos processos de combustão, como que está a minha combustão do meu forno? Está apropriada? Minha relação ar-gás? O próprio transferência de calor, né? É intrínseco do processo a gente aquecer e esfriar o aço ao longo do processo. Mas ali nós estamos perdendo também ali eficiências, energias. A fricção do laminador ali,
o atrito, né, que a gente tem. Perdas por materiais. Então, parte dessas perdas, elas são intrínsecas, mas parte dessas perdas, elas são evitáveis. E a própria água ali de resfriamento também, ela já vai carregar lamas e carepas ali, que vai carregar um pouco dessas ineficiências também. Tradicionalmente, nas nossas linhas de laminação, o que acontece, então? A gente vai criar os KPIs, nós vamos ter os desvios, fazer um comitê no fim do mês, olhar o que desviou e voltar fazendo uma análise de causa raiz ou uma melhoria contínua. E aí, a disponibilidade de dados é crucial. Normalmente, tradicionalmente, que a gente, né, vai pegar dado do Excel, dado do PLC, dado do SAP, onde que tiver esse dado, combinar esses dados no Excel ou no ChatGPT ou para fazer a análise e voltar com esses dados para rever um padrão operacional e ver o que aconteceu para prevenir o que acontece para frente. Mas quando a gente está falando de energia, você está olhando no retrovisor, já aconteceu. Então, realmente, a atuação para parar a perda de energia, ela tem que ser no momento que a perda acontece. Se o meu forno está abrindo a porta mais do que deveria, ele tem que fechar a porta. O operador tem que ir lá atuar e fechar a porta quando ele abre, não olhar no fim do mês, no retrovisor, o que aconteceu para prevenir o próximo. E aí as ferramentas de inteligência artificial são fantásticas para ter essa insights, esses triggers, essa orientação ali no dia a dia para acontecer na hora que tem que acontecer e parar as perdas. A gente pode atingir aí cerca de 2 a 4% em redução de energia, né, do consumo de energia, e até 10% aí em termos de ganho de produtividade, dependendo da sofisticação do modelo. E esses tipos de ferramenta de inteligência artificial, eles vão ajudar a gente a responder perguntas que manualmente é praticamente impossível. O meu forno, a utilização do meu forno, ela está apropriada de acordo com a capacidade projetada? Tipo, eu tenho um forno de reaquecimento que ele é projetado para atender uma gama de produtos. Então, é um forno para 120 toneladas hora, mas eu estou operando com 60 toneladas hora agora. Será que eu estou com meus parâmetros todos no melhor, no sweet spot, que a gente fala, no melhor ponto? Onde que está o gargalo da linha? É claro que a gente sabe o gargalo da linha de forma geral, né? De acordo com o mix de produto. Mas o gargalo da linha, durante a produção, ele pode variar. Pode ser que eu tenha microparadas, tenho coisas acontecendo. De novo, é um problema ali no transiente que a gente tem que atuar na hora que ele está acontecendo. Quando o gargalo da linha, ele muda. Ele mudou do laminador para o leito de resfriamento, ou ele mudou do forno para o laminador naquele momento. Então, naquele momento, eu preciso de readequar a esses novos parâmetros e considerar o contexto. E aí, os modelos de inteligência artificial, eles são super robustos, eles resolvem problemas que muitas vezes não são lineares, isso já foi falado aqui também, e eles conseguem dar uma orientação, instruir em tempo real para que a correção seja feita na hora que ela tem que ser feita, e não olhando no retrovisor. Além disso, um outro grande benefício é quando essa abordagem integrada. Então, nós temos os modelos que vão integrar a linha como um todo. Eu não vou olhar só o forno, ou só o laminador, ou só o leito de resfriamento, ou a serra, né? Ou as serras dos leitos de resfriamento. Nós temos uma visão integrada, principalmente no consumo de energia. Isso é muito importante também, né? Como que a gente vai... Eu estou ganhando aqui, mas estou perdendo ali? Não, a gente tem que ganhar como um todo. O que a gente tem usado de metodologia hoje lá na SMS consiste basicamente em 6 passos. A primeira parte a gente faz um site assessment. E também já falamos aqui que a gente precisa de entender as especificidades daquela planta. Uma linha de laminação tradicional, mas quais são as especificidades da minha planta? Eu tenho um laminador muito velho, meu forno é a gás natural, gás de combustível de gás de alto forno. Depois, no segundo passo, a gente faz um processo de mapeamento. Então, nesse passo, a gente realmente começa a entender onde que está a minha instrumentação. Eu medi a temperatura na saída do forno ou na entrada do laminador? Tem uma distância ali, eu já perdi temperatura ali até chegar no laminador, se for muito distante. Então, fazer sentido, né? O que eu estou vendo nos dados, correlacionar com o que está acontecendo fisicamente.
Isso é muito importante. No terceiro momento, a gente vai coletar todos os dados históricos necessários para fazer as análises e que impactam a eficiência energética, produtividade e qualidade, e vamos fazer o que a gente chama o cenário do as-is, né? Em mineirês, on cotou. Como é que está? Como que está meu processo agora? Então, criando esse cenário, no quinto passo, a gente já começa a usar os modelos, e aí os modelos de interação entre as variáveis, modelo para cálculo de potenciais de ganho, e para identificar e priorizar e quantificar, né, o que cada ação vai impactar, e eu crio cenários que a gente chama de to be. Então, o as-is, mas eu quero reduzir meu consumo, que é o cenário to be. O que eu tenho que fazer, que tipo de modelo aplicar para chegar no to be? Por fim, o último passo é implementar esses modelos em tempo real. A gente valida os modelos, faz um fine-tune e, muito importante, o change management. Porque, apesar de estarmos falando aqui de inteligência artificial, eficiência energética há muitos anos, a realidade na prática, quando a gente chega nas usinas, que ainda tem paradigmas para serem quebrados. Que é sempre o meu operador com melhor conhecimento, e a gente tem diferença ali. Então, o change management ele é muito importante nesse processo, ele é um pouco cultural também. Vai depender de região do mundo aí que a gente está, de como que isso é encarado. Aí eu trouxe aqui algumas aplicações exploratórias que a gente fez. A primeira foi uma interação entre a temperatura de descarregamento do forno de reaquecimento, de uma linha de laminação a quente tradicional do aço, com a corrente ou motor, a energia elétrica utilizada no laminador. A gente sabe que elas são intrinsecamente ligadas e com os parâmetros de processos disponíveis, né? Torque, rotação, temperatura, a própria cadência do forno, a pressão do descarepador, como que a gente pode melhorar ali para achar. Então, a temperatura, se eu descarrego 1250 ou 1270, eu estou dentro do range. Mas qual que é o ponto bom ali que eu vou economizar energia elétrica no meu motor? Então, a ideia desse modelo de correlação era achar o que a gente chama esse ponto interessante aí para o mesmo produto, mesmas dimensões que a gente está produzindo. A gente achou um potencial de cerca de 2% de economia no laminador e fizemos um balanço, lançamos mão aí de modelos matemáticos tradicionais, né, de balanço de massa e energia, porque eu acredito na combinação de modelos de data-driven com modelos matemáticos, e no balanço de massa e energia o forno se manteve com o mesmo consumo, só tendo esse ganho aí potencial. O segundo exemplo que eu trouxe aqui, ele também numa linha de laminação a quente, mas de alumínio. Então, nesse caso, a ideia aqui era reduzir o número de passes. Então, para um mesmo produto, um mesmo alloy, com mesmas dimensões, inicial e final, mesma temperatura final, por que a gente sabe que o operador tem uma liberdade ali de fazer mais ou menos passes, mas eu queria ganhar em produtividade de fazer menos passes, então como que eu posso fazer isso? E aí fomos atrás de análises, correlações com os parâmetros de processo disponíveis para achar o Golden Badge. Qual que foi a minha melhor marca para esse produto? E aí achamos cerca de 14,5% de economia de energia se tivesse sido, todas as produções tivessem seguido aquele Golden Badge. Na hora que a gente usou um modelo de machine learning para poder prever a força, esse modelo deu uma correlação aí interessante e legal de ser aplicada, né? Interessante para ser aplicada, para ter esse ganho aí em redução de número de passes. E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo também de forno de reaquecimento para a formação de NOx. A gente sabe que o NOx ele é bem complexo de ser modelado, porque ele depende muito de velocidade de reação, de temperatura que está acontecendo no momento, é muito dinâmico. Então, um modelo data-driven para a previsão de NOx é interessante para poder conseguir correlacionar as variáveis de processo com a formação de NOx e ir atuando na redução desse componente aí, mexendo nas variáveis de processo. Nessa primeira abordagem aqui, a gente chegou num resultado razoável de 20,7 ppm de RMSE. Esse forno emite até 150, né? Mas a gente pretende, nesse modelo ainda, trabalhar um pouco mais, mas já é, assim,
Eu sempre penso assim, aquele paradigma que a gente tem que quebrar, hoje a gente tem nada. Se a gente começar fazendo um piloto, entendendo ali que faz parte do change management, vamos fazer um piloto, vamos usar uns tempos, ver o que dá, e ir fazendo esse tipo de manejo para conseguir implementar. Era o que eu tinha para apresentar hoje, eu queria agradecer a plateia novamente e a comissão. Obrigado, Liz. Bem, vamos abrir então aqui a sessão de debates, né? Eu não sou da área de inteligência artificial, eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, né, como foi apresentado aqui no início. Nós somos formadores de pessoas, nós temos uma preocupação com relação à questão do impacto da IA, porque, obviamente, nós vamos formar as pessoas para atuar concomitantemente, né, com a IA dentro da indústria, e fica muito claro para a gente que a IA já é uma realidade, né? Ela tem uma potencialidade enorme, né? Então ela tem um potencial de aumentar a produtividade, né, contribuir para questões de sustentabilidade, mas existem algumas dúvidas, né, porque acho que todos têm dúvidas, né, têm ressalvas com relação a como vai ser o futuro. Então, eu fiquei refletindo um pouco, né, um comentário inicial, fiquei refletindo um pouco sobre como eu poderia fazer uma analogia das minhas preocupações. E aí, num determinado momento, eu pensei, acho que achei esse caminho. A questão é a seguinte, eu enxergo a IA como se fosse o Jetson até colocou um ponto interessante ali, né? Que a gente vai dobrando conhecimento, dobrando conhecimento, dobrando conhecimento. Então, de forma muito simplória, né, de uma pessoa que não é da área, eu enxergo a IA como se fosse a descoberta da eletricidade do ponto de vista positivo, lá atrás. Então, nós temos processos que nós conhecemos, processos físicos que nós conhecemos. Vou dar um exemplo bem bobo. Vou moer uma cana para fazer uma garapa. Se eu estiver enganado, vocês, por favor, me corrijam, tá? Aí nós descobrimos a eletricidade. Aí nós vamos lá e aplicamos eletricidade para fazer aquela garapa, aumentamos a produtividade e vamos embora. E então eu enxergo um potencial muito grande nesse sentido, né, nessa linha que eu estou comentando. Mas, por outro lado, eu tenho certos receios de uma pessoa que não trabalha com IA, que eu compararia o lado positivo, o lado talvez negativo ou obscuro, à descoberta da radioatividade. Né? Por que a descoberta da radioatividade? Porque é um salto enorme para a humanidade, né? Um potencial enorme de aplicação, mas a velocidade das pessoas estudando radioatividade, ela não acompanhava os problemas que iam surgindo. Então, o que eu quero dizer, né? Quais são as consequências positivas e negativas que a IA vai trazer para a gente? Então, às vezes eu tenho essa analogia, né? Cheguei nessa analogia. Positivamente, eu penso na eletricidade, mas com ressalvas da descoberta da radioatividade, porque quais são os pontos negativos lá na frente? Será que a gente imagina? Será que a gente consegue cercar todos? Na radioatividade, quando ela foi descoberta naquela época, não se tinha ideia do que era aquilo, né? Quais as consequências lá na frente? Então, é um ponto de vista. Então, em cima disso, eu queria começar o debate, né? Perguntando, por exemplo, quais são as principais potencialidades, né, que vocês enxergam hoje de aplicação de IA na indústria, algumas vocês já até comentaram aqui, e pensando no setor industrial brasileiro, né? Quais seriam as maiores dificuldades hoje, seja em relação a sensores, obtenção de dados, né? Como vocês enxergam isso hoje? Se você quiser começar, Liz, ou fiquem à vontade. Bom, vou começar. Eu entendo que o principal desafio técnico é a qualidade dos dados. O professor Jetson já comentou isso. A gente já ouviu muito falar, a IA, igual ele brincou, o ChatGPT, que é uma IA generativa, alucinou provavelmente porque não tem dados suficiente ali para poder fazer uma proposição. Então, a gente ainda tem um desafio técnico, apesar da coleta expressiva de dados que eu até comentei, de situações que a qualidade não é suficiente, e os silos de dados. A gente vê em grandes organizações ainda, por muito evento de dados de TI, né, que marketing, alguma área de negócio, empresa grande, coloca um servidor ali debaixo do braço ali e está trabalhando com aquele dado todo segregado. Eu entendo como isso. E com relação ao impacto, a gente já vê muita literatura falando que é a quarta revolução industrial. Então, a gente passou por vapor, passou por eletricidade, a gente passou pela internet e agora seria a quarta revolução industrial, mudando drasticamente no que se refere à empregabilidade e às próximas profissões. Obrigado.
gostaria de comentar, Alice? Eu acho que um grande desafio que eu vejo aí é essa questão de data-driven, aprender só com os dados passados. Já tem, né, alguma coisa para inventar para frente dos modelos começam a começar a desenvolver coisas, mas eu não sinto ainda. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para criar novas questões, principalmente na indústria, assim, né? Porque o que a gente tem buscado hoje, eu acho que eu concordo que a gente está bem atrás do que a gente poderia, que é mais uma estabilidade do processo. Quanto mais um processo industrial tiver estável ali, produzindo dentro de uma capabilidade ótima, melhor para a produção industrial. Mas e as novas tecnologias, ou como que a gente vai dar um salto para frente para inventar outras coisas, o IA vai ser capaz de fazer? Então eu vejo mais nesse sentido. É, eu estou muito na linha de vocês, assim, e eu vejo hoje esse profissional, vamos falar cientista de dados, que é um mais comum, né? Você não tem ele pronto no mercado. Você não tem um cara que entende, por exemplo, de estatística computacional, que é o tripé, né? É estatística computacional, os modelos, os algoritmos e o processo. Você tem esse cara de processo, mas esse cara que tem fenômenos na veia, sabe o que está acontecendo no laminador como ninguém, conhece o laminador, cada parafuso daquele laminador, dando um exemplo dentro da nossa comissão. Só que agora ele está se separando com a nova realidade, que vem um cientista de dados para mostrar para ele que o modelo que ele está propondo é muito mais produtivo, e realmente é. E aí fica aquele dilema, aquela briga, eventualmente, né? E, de fato, a gente não tem esse profissional. E aí o que é melhor? É treinar esse profissional para ele ser um cientista de dados ou treinar esse cientista de dados esse processo? Lembra o cara 2 horas da manhã? Se você botar ele no laminador quente lá e está quente, ele não quer, não. Ele não vai, não. Acho que a outra pergunta até nesse sentido também, né? Que é com base no que está sendo discutido aqui, então provavelmente as grades, né, dos cursos de engenharia que vão interagir com esse setor teriam que ser complementadas, né, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo menos pelo que a gente conhece da maior parte das grades de engenharia metalúrgica, engenharia de minas, o máximo que se tem é uma noção básica de programação junto lá com os cálculos e com as físicas, né, e depois acabou, e aí é a área aplicada. Então, não existe hoje, na maior parte dos cursos de engenharia do nosso setor, né, algo estruturado para IA. Então, uma dúvida que me surge é o seguinte, considerando essa velocidade, até que o Jetson apresentou ali, né, de como a IA está sendo desenvolvida, quase toda semana a gente vê uma novidade sendo lançada, uma ferramenta nova, né, a curto prazo. Considerando que a gente não consegue adaptar isso tão rápido na nossa sociedade, né? Pensando em mudar, por exemplo, uma grade de um curso, por exemplo, vocês enxergam que isso poderia ser uma ameaça, por exemplo, à empregabilidade do engenheiro, por exemplo, né? Um engenheiro de processos, por exemplo, né? A partir do momento que eu tenho lá um machine learning, como o Jetson comentou, né? Uma máquina conversando com uma máquina e o processo se ajustando sozinho para otimizar, aumentar a eficiência, né? A curto prazo, se o meu engenheiro que eu estou formando ele não está preparado para interagir com essa inteligência artificial, isso seria uma ameaça para ele ou as empresas teriam que dar essa formação? Como vocês enxergam isso? Olha, eu acho que os currículos precisam ser revisitados do ponto de vista de todo o sistema educacional, né? Até a educação infantil ali é o que o professor Jetson já comentou lá, cara. Todo mundo tem o chat GPT instalado lá, o cara não quer fazer trabalho, quer que saia o trabalho pronto. Eu vejo que na parte da computação está um pouco mais avançado. Você vê a USP, que já tem uma pós-graduação em ciência de dados aí há algum tempo, tem a FIA também, uma instituição que eu acompanho aqui de São Paulo, lá em Minas, a UFMG, né, o IBMEC. Então, assim, precisa ser reajustado, porque sim, o profissional vai ficar defasado em termos de conhecimento. Paralelo a isso, porque um dos desafios técnicos é realmente mão de obra qualificada, as empresas estão tentando correr atrás. Então, por exemplo, Júlio mesmo acompanhou com a gente lá na Uzi Minas, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e fizemos, eles chamam de residência em ciência de dados.
como uma residência médica. Ela junta um professor, um doutor, para apoiar num trabalho. Então, pega a especialidade que o professor Jetson comentou, né? O especialista no processo, que é o Júlio, conhece um pouco de programação, pega um profissional de TI, uma equipe multidisciplinar ali para poder desenvolver. Então, no que se refere à adoção de inteligência artificial, como a América Latina como um todo, em termos de pesquisa, é globalmente, tá, gente? Não é o setor siderúrgico especificamente, mas de forma global, a gente está atrás em termos de adoção, isso aí, várias organizações, Gartner, McKinsey, vêm apresentando. As grandes empresas, até onde a gente acompanha, nós temos um grupo multidisciplinar aí de empresas do setor, vem correndo atrás no sentido de capacitação, mas, na minha visão, sim, as universidades precisam rever a sua pauta de trabalho. Eu acho que o risco, né, para o engenheiro existe, de certa forma, se ele ficar alheio a tudo isso, né? Então, de certa forma, o profissional ele precisa se preparar, ele precisa tomar conhecimento da ferramenta, né? Ele precisa aplicar a ferramenta. E outra coisa também que é muito importante é o senso crítico, né? A IA vai gerar uma informação, vai gerar uma resposta, e quem que vai avaliar essa resposta? Né? Onde que está o senso crítico, né? Então, o profissional, ele precisa, ele tem que ter esse conhecimento. Então, se desde a academia sair um profissional que é um expert em prompt, né, como diz o Jetson, o quanto que isso vai impactar o dia a dia dele, né, na função de engenharia. Então, o desenvolvimento do conhecimento, né, as empresas precisam incentivar trabalhos na área, trabalhos no dia a dia, para que o engenheiro consiga crescer em termos técnicos, né, para que ele consiga entender e corrigir, se for o caso, e aplicar a inteligência artificial. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a geração que está formando aí, eles já nasceram com todos nesse ambiente, então eles também não têm, eles encaram e eles vão, correm atrás também, eles têm interesse próprio, e eu acho que isso ajuda na academia até rever as grades, porque a própria geração já tem interesse nesse aprendizado. Então, muitas vezes, quando não tem uma formação formal, né? Eles correm atrás, vão atrás do ChatGPT, pede o Python, vai aprendendo, então eu vejo isso também, sabe. Perfeito. Então vocês não Eu não só queria complementar, porque se, por exemplo, se a computação quântica pegar, tudo isso que a gente está discutindo aqui já é passado, só para a gente conversar, né? Isso aqui não está valendo mais nada. Ou seja, a gente vai ter que se reinventar, né? Eu estava conversando assim, por exemplo, com a minha esposa esses dias, ela falou assim: pô, podia chegar o 5G aqui e ficar muito bom aqui em Vitória, né? Porque a gente vai conseguir baixar fio muito mais rápido e tal. Eu tremendo de medo, porque meu emprego tá medo, apesar de ser 50%, porque vai reduzir o meu trabalho, mas eu tenho medo dos 50% de perder meu emprego também, né? Aí eu falei assim: realmente, eu acho que também pode acontecer, a gente abaixar fio mais rápido também. E há muito desconhecimento do que é IA, de um modo geral. O que essa IA e acho que responde um pouco da sua pergunta, qual que é o receio? Eu nem sei te responder, professor, desculpa, mas se a computação quântica pegar, eu acho que eu não sei nem o que fazer, sinceramente. Eu não sei nem o que fazer, entendeu? Sim, é uma questão preocupante, assim, de certa forma, né? Com relação, por exemplo, até refletindo assim na famosa aquela expressão caixa preta, né? Porque a partir do momento que você é um engenheiro, por exemplo, só fenomenológico, mas não consegue interagir com essa ferramenta que já está sendo empregada, você pode enxergá-la como uma caixa preta, né? Mas pelo que eu estou entendendo da posição de vocês, é impossível substituir o engenheiro fenomenológico, né? Você precisa entender o fenômeno, você precisa do engenheiro de área, que ele vai fazer a interpretação física e depois ele vai dizer se aquilo que o modelo está retornando é algo condizente ou não, se é aplicável ou não, e vai validar aquele modelo de alguma forma, né? Então isso é interessante. Agora, uma outra questão que eu acho importante é com relação, por exemplo, à dependência de grandes empresas da área de IA, né? A gente percebe, por exemplo, principalmente no ramo de IA generativa, né, que a gente tem 2 ou 3 grandes empresas que dominam tudo isso, né? E às vezes a gente vê, até como professor, como educador,
em diversas áreas da nossa indústria, né, muitos equipamentos que são 100% importados até hoje, né? Mesmo falando de uma área de laminação, por exemplo, a gente não desenvolve equipamentos brasileiros, quer dizer, desenvolve, mas numa proporção muito menor do que a gente compra, né? Então, me gera uma certa... Queria saber a opinião de você sobre isso, né? Se com a implementação da IA na indústria brasileira, né, nós desenvolveríamos nossas próprias ferramentas de IA, como alguns casos que vocês mostraram aqui, ou, por exemplo, pensando, né, no nosso mundo, que a gente sabe que ele funciona na base do monetário, na base do capitalismo mesmo. Então, ou existiria alguma possibilidade de, para pegar atalhos, nós também utilizarmos sistemas que já estão lá na frente, né? A gente sabe que tem países desenvolvidos que estão muito à frente em tecnologia de IA em alguns setores, ou de forma geral, né? Do que países em desenvolvimento como o Brasil ou alguns países subdesenvolvidos. Então, vocês acham que existe o risco da gente aumentar essa dependência dessas grandes empresas, aumentar esse monopólio dentro da área de IA para aplicação dentro das nossas empresas? Assim, qual é a visão de vocês disso? O meu ponto de vista, que eu, né, eu tenho plantas, eu já fui em plantas na Ásia, plantas na Europa, nos Estados Unidos, Brasil. Em geral, a gente, na indústria siderúrgica, não está atrás. A gente tem aí muita capacidade instalada no Brasil. Tem casos, tem plantas que você vai na Alemanha, que a gente imagina que é uma coisa muito mais desenvolvida, que é muito mais manual que a gente aqui. Eu acho que na sociedade em geral, eu percebo que eles estão mais avançados realmente, mas na minha experiência nas plantas que eu visito, eu visitei normalmente, a gente não tá, não sei aqui os colegas. Além disso, essas ferramentas elas são personalizadas, né. Então eu tenho um programa para prever propriedade mecânica ao final do ciclo de recozimento contínuo, que ele vai funcionar para uma empresa e, às vezes, a outra empresa que tem o mesmo processo semelhante, né, esse programa não vai funcionar da mesma forma, né. Então, assim, existe essa particularidade de cada linha, de cada processo. E o que a gente tem visto, né, Gisele, lá na Uzi Minas, a Gisele tem mais propriedade para falar, é que a empresa vem investindo, né, nessa criação do próprio conteúdo, né. Ela investe em formação dos profissionais para que a gente consiga fazer trabalhos em equipe, né, e juntando aí o engenheiro de área com especialistas em programação, para que a gente consiga construir, né, ferramentas próprias, né, da Uzi Minas, né. Então, né, nesse ponto eu acho que a gente consegue desenvolver sim, né, tecnologias próprias. E eu vejo que a gente, na verdade, a gente já está trabalhando com eles, né? Por exemplo, tem cientistas de dados, eu tenho certeza aí que as empresas têm. Um cara que está na China, outro cara que está na Ásia. E é bom do chinês, como ele trabalha de madrugada, você pode conversar com ele no seu dia de trabalho mesmo, entendeu? Porque ele só trabalha de madrugada mesmo. Então, assim, a gente já está interagindo e muito, de um modo geral, com esse pessoal de fora, né? E é a realidade dos cientistas de dados, vamos ser bem sinceros, né? Ele não vem na planta. Muitos deles, eu acho que ele nunca foi. Se for, eu falo assim: oi, tudo bem? É isso mesmo? Não, legal. Mas não, me dá um engenheiro de processo aí para falar se o que eu estou falando aí faz sentido e tudo mais, entendeu? Então, assim, a gente está interagindo com muitas pessoas de fora também. Eu ouvi ali na apresentação, tanto do Gedson como da Uzi Minas, alguma coisa relacionada a aços de alta resistência, por exemplo, o caso e também para prever conformação, né? Mas minha pergunta é o seguinte, né? Você tem a ArcelorMittal fazendo uma informação dentro das informações que ela tem na carteira dela, né, lá não. E tem o da Uzi Minas. Primeira coisa que você respondeu, parece que você não pode usar uma em relação à outra. Por exemplo, pegar os dados da Uzi Minas e passar lá no outro dado, não vai dar resposta nenhuma. O que eu queria saber é o seguinte, como esses dois trabalhos que vocês fizeram, que são reais, né? O que vocês poderiam adiantar para mim? O que ajudou, por exemplo, o Gerson falou muito assim em termos de velocidade de resposta. Se a gente fosse... Eu sou velho, né? Turma aqui, eu acho que não conhece, por exemplo, fax, né? Eu Experiente, conhece, né? Então, o que é o seguinte, né? E foi uma velocidade muito grande. Essa geração nossa aqui passou por mudanças assim, uma atrás da outra. E agora está vindo a inteligência artificial. Nós estamos no início, né, com relação ao que nós estamos fazendo em termos de machine learning e tal coisa, nós estamos usando, né, esses dados, né,
para a gente ter essa resposta e ter uma assertividade muito grande na aplicação do produto, principalmente. Então, eu queria ver aí o que a ArcelorMittal pode nos adiantar, o que os meninos podem adiantar com esses 2 casos reais, por exemplo, que vocês colocaram na apresentação. Você está pedindo spoiler da palestra dele. Assiste amanhã, hein? Eu não devia não, mas vou dar um spoiler. Amanhã a gente vai estar apresentando esse estudo de caso, né, que foi previsão de propriedade mecânica. Na verdade, não é só previsão de propriedade mecânica, é previsão de propriedade mecânica, condições de processo e composição química, né, de um fluxo de produção via recozimento contínuo. Esse modelo tem 2 vertentes, né, uma para ser utilizada em pesquisa, né, onde a gente pode, por exemplo, entrar com as propriedades mecânicas desejadas, né, e simular a composição química que vai ser mais adequada para alcançar o que se deseja, né? E tem uma outra linha de atuação também que é em processo, né? Então, por exemplo, ao final do processo de recozimento contínuo, né, terminou o processo, o aplicativo lê, né, todos os resultados reais, né, das variáveis que imputam o modelo, e daí tem-se a previsão da propriedade mecânica daquela bobina. Pode-se fazer uma previsão ao longo de toda a bobina, se for o caso, ou em regiões de amostragem. Então, você já tem uma ideia se aquela bobina ela vai atingir o valor desejado, né, de previsão de propriedade mecânica ou não. Então, daí antecipa-se ações, né? Então, você pode, por exemplo, uma embalagem, você não precisa embalar uma bobina, você pode deixar ela já aguardando uma definição de fluxo e por aí vai. Mas amanhã tem o restante do estudo de caso. Sim, assim, vocês, mais que nunca sabem muito bem o que a gente tem feito em especificamente um projeto de desenvolvimento de aço, mas respondendo a pergunta, eu acho que muito exponencialidade. Como mesmo você colocou, Ed, a gente, de modo geral, a linha da Usiminas é diferente da ArcelorMittal, que é diferente da Gerdau. Então, quer dizer que esse modelo que eu fiz na Usiminas, que eles fizeram na Usiminas, não serve para mim, o meu não serve para ele, e assim por diante. Eu posso até colocar o modelo que não vai servir de nada, é aquele negócio não subsimbólico mesmo, não vai entender nada, mas na verdade eu que sou leigo nessa parte de ciência da computação em si, né? Não vou entender nada, não serviria nada para mim, mas de um modo geral, a gente tem o quê? Parcerias. De um modo geral, se você trabalha hoje, então isso remete, você tem que trabalhar com parceria. Gisele comentou aqui que você tem uma parceria com a FMG, que tem lá uma residência lá. Se você não fizer isso, não tem jeito. Você não vai exponencializar. Você não vai se tornar exponencial. Né? Não tem jeito. Nessa parte de ciência de dados, não tem jeito. Não tem jeito. Porque, venhamos e convenhamos, não tem um algoritmo para resolver tudo isso. Algoritmos multiobjetivos que para você ter a propriedade mecânica, tal qual o Júlio comentou. Tem a gente fez um algoritmo para desenvolver um algoritmo multiobjetivo, que você pega o quê? Pega os catedráticos, né? É igual esse professor Giancarlo lá da Universidade de Twente, na Holanda. Cara, ele fala muito bem isso. Não adianta que você não vai ter um canivete suíço. Não vai ter. E quem tem esse canivete suíço? Esses caras que trabalham com essa área. Tem que ter parceria. Você não consegue trabalhar sozinho. E a propriedade intelectual dessas coisas, por exemplo, igual a gente sempre tratou, por exemplo, eu vendo aço, né? Eu não quero ter propriedade intelectual que não seja sobre a venda exclusiva, o direito de patente daquele aço. A ciência, o conhecimento gerado, eu posso compartilhar, mas a venda do aço não. Né? Porque realmente quando você fala em parceria, de modo geral, se fala muito nessa questão da propriedade intelectual, né? Os especialistas são eles, mas deixa eu contribuir um pouquinho com a parte técnica. Quando você tem um modelo de machine learning, no caso, parece ser para a mesma coisa, a gente retreina o modelo porque as variáveis do processo dele, ou o objetivo dele pode não ser o mesmo da Usiminas. Tá? Então, no primeiro momento, pode ser até colocado lá para rodar.
mas pode ser necessário retreinar o modelo com as características da linha da Celon. Você não perde tudo, você já tem um primeiro passo ali que você só vai usar os novos dados, que são particulares de cada planta. E às vezes vai mudar alguma coisa de configuração, mas não sai do zero, né? Exatamente, é. O algoritmo mesmo, Aproveitando- os dados, Aproveitando essa questão, é uma curiosidade minha, né? Por exemplo, a gente vê hoje aí países discutindo legislação em relação à questão de mídias sociais, né? Essas coisas. E a gente vê como a nossa legislação ela, de certa forma, um pouco morosa, né? Por exemplo, a internet banda larga, sei lá, da década de 90, mas a primeira legislação completa para regulamentar a internet é de 2014. Então, de 98, 97 a 2014, muita coisa aconteceu, né? Então, uma dúvida que eu tenho é justamente sobre isso, né? Vocês que já estão nesse contexto de desenvolvimento, como é que está a regulamentação disso, né? Então, por exemplo, se eu uso uma ferramenta de um parceiro para gerar um produto, como é que é essa questão do know-how, os contratos prevêem isso, eu tenho que dividir royalties, essa tecnologia, por exemplo, se você desenvolve um algoritmo específico para uma coisa, e aí uma outra empresa quer utilizar o esqueleto do seu algoritmo, né? Vocês já estão se resguardando? Já existe uma jurisprudência para isso? Vocês têm uma... É via contrato, né? Os acordos são, né, non-disclosure agreements. Não tem hoje você não faz uma patente de um software, né? Acho que A legislação sempre vem a reboque, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, há quantos anos saiu a lei europeia, GDPR, para poder sair a lei brasileira. Então, normalmente o cenário é contratual mesmo, igual a Alice comentou. E o grande receio é, por exemplo, a demissão, né? A China tem essa preocupação muito grande, né? Por exemplo, você pode usar IA, mas você não pode mandar embora. Né? Na China tem já essas questões. A gente, de modo geral, igual você comentou, assim, é contrato spot, né? Você vai fazendo um contrato spot com um parceiro aqui, um parceiro ali colar, e aí pode ser que esse modelo seja implantado ou não seja implantado, porque tem muito disso, né? Tem muito disso também. Então, assim, de um modo geral, assim, a gente tem que evoluir muito nessa parte de legislação. E até, eu falo, questão social de até acessibilidade, de um modo geral. Garantir acesso as pessoas a terem isso, porque é uma ameaça, sem dúvida nenhuma, ao emprego, né? A economia global, de modo geral. Porque a pessoa sem emprego, por exemplo, ela tem função, só que ela não tem capacidade. Ela tem todas as funções dela plena para exercer, só que não vai ter oportunidade de emprego para ela, né? Então, esse é um grande problema. Sim. Eu às vezes, né, assim, uma preocupação é justamente pensando nisso, né? A gente pensa num universo específico, né, limitado, mas, por exemplo, no Brasil hoje, mais de 80% dos estudantes de ensino médio estudam em escolas públicas, né, que não têm acesso a um computador para um PowerPoint, 80%, né? Então aí é um desafio para nós educadores pensar o seguinte, olha onde que a indústria está, olha onde a gente tem que chegar com 80% dos estudantes estudando em escola pública que não tem acesso a um computador, né? Durante a pandemia, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, né, nós tivemos que implementar um sistema para doar notebooks para alguns alunos e internet, porque eles não tinham acesso à internet para assistir uma aula online. Então, assim, a realidade é diferente, então eu destoou um pouco, né? Então, por isso essa preocupação, né? Porque a velocidade das coisas é uma, mas a sociedade vem atrás, como você falou, a reboque, às vezes numa velocidade bem mais baixa, né? Então é uma coisa que preocupa na hora que a gente pensa isso de forma expandida. Uma pesquisa que eu vi recentemente, achei interessante, até compartilhar, que eu vi, por exemplo, fizeram uma pesquisa em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, com a população geral, né? E aí, uma coisa que me assustou, até o Jetson comentou, né? A pergunta foi o seguinte, ó, você acredita em tudo que a IA generativa ela te responde? Na média, 60% da população diz que sim, que acreditaria cegamente. Aí, depois que eu vi essa pesquisa, eu fiz um teste, depois eu recomendo que os colegas todos façam aí. Eu até comentei isso com o Jetson mais cedo. Eu perguntei para o ChatGPT se ele poderia fazer um mini currículo de quem é Geraldo Lúcio de Faria.
E aí ele fez um mini currículo sobre Geraldo Lúcio de Faria, um currículo muito bonito, onde alguns dados são reais, mas uma história que é ligada por links mentirosos. Por exemplo, eu não sou formado em engenharia metalúrgica, mas ele contou uma história sobre a minha graduação em engenharia metalúrgica. Aí o mais curioso é que eu pedi à minha esposa para pesquisar quem é Geraldo Lúcio de Faria no sistema dela, numa outra máquina. Ele contou uma outra história, completamente diferente. Então, isso preocupa bastante, né? Então, se a gente não tiver a formação de fundamentos, né? É o que a gente está discutindo aqui, se a gente não preparar a sociedade para isso, a gente começa a entrar nesse lapso de realidade, né? O que é real, o que não é, que é um pouco fora da nossa bolha, né? Parece que temos mais alguma questão da plateia. Marcelo Rebelato, eu presto serviço para a CBMM. A gente tem desenvolvido modelo já há algum tempo, como vocês disseram, fenomenológico, né? Metalúrgico, ok? E o fato para mim é o seguinte, a gente coloca nomes diferentes, algoritmo. Atrás de um algoritmo tem uma fórmula. Não tem como. O carbono vai ter influenciando em alguma coisa, estou falando bem no foco nosso aqui, né? A temperatura vai ter influenciando em alguma coisa. Então, por que a gente põe o nome de algoritmo? Será que não é uma evolução da fórmula metalúrgica? Isso não está misturado? A gente não pode deixar uma coisa separada da outra. Isso está totalmente equivocado, na minha opinião. Totalmente equivocado. Quer dizer, dá para fazer um modelo só com o pessoal da TI, sem ninguém de metalurgia junto para trabalhar? Não tem. Dá para fazer o contrário? Não. Então é uma coisa só. Nós estamos discutindo separação que não existe. Não existe. É uma coisa só. Agora, se a gente conseguir trabalhar junto, a gente já está falando bastante disso. Eu quero, em cima do nosso modelo, a nossa meta para os próximos 2 anos, é ter também regressão. E nós temos o melhor cara do planeta que chama Gorni. Né? Tudo que vocês falaram da definição de uma pessoa para o futuro, nós temos uma pessoa do passado que tem essa definição. Tem isso na veia. Né? Então, como é que a gente junta de uma forma simples? Ok, eu vou usar só regressão para resolver problema de qualidade. Tudo bem, simples. Problema de qualidade solucionou. Eu quero evoluir no aço futuro. Se eu estiver usando só regressão, eu estou fazendo o passado. Não estou fazendo nada. Então, eu acho que não tem como juntar os dois. A Usiminas, para mim, é um exemplo interessante, que tem um modelo fortíssimo de predição no annealing, mas nós estamos trabalhando junto no modelo fenomenológico, né, para entender o que está por trás. É só uma colocação, quer dizer, o que é algoritmo? É legal falar algoritmo, mas por trás tem fórmula. Se você analisar fórmulas de regressão do passado, que o pessoal usava para prever propriedade mecânica, também é regressão. Tem lá um fator do carbono, um fator do manganês, um fator da temperatura e assim por diante. É a mesma coisa, na minha opinião. Mas está certo. O professor Jetson comentou, a inteligência artificial é um conceito da década de 50. São todos modelos estatísticos por trás. É regressão, classificação. Só que a capacidade de processamento ampliou em muito a capacidade de correlacionar a quantidade de variáveis que humanamente era impossível fazer. Mas você está certíssimo. É isso aí. E aí você sai da equação de Arrhenius para uma regressão que vai ter multifatores, dependendo se a variável é categórica, se a variável é numérica, você vai ter algumas coisas associadas, visão computacional, você bota uma câmera para ver como é que vai ser o formato. Então, ou seja, você tem, por exemplo, a partir desses dados, de modo geral, e seja ele a natureza desses dados entendeu? Você acaba gerando justamente uma equação matemática baseado em o quê? Uma estatística computacional, né? E aí existem multi-algoritmos ou multimodelos para você prever. E a dificuldade é, qual que é o melhor modelo? E esse melhor modelo, ele pode ser também em função do quê? Dos melhores dados que você tem. Hoje, comentaram aí sobre data-driven, de modo geral, as empresas estão preocupadas muito em, cara, como é que é a minha capacidade de gerar dado? Eu tenho dados confiáveis. Isso é o mais importante hoje. E foi comentado, acho que pela Gisele, isso, entendeu? Só um comentário. Eu tive a oportunidade de ir na West University na China. E os caras são focados em desenvolvimento de modelo. Tem paper que não acaba mais. Fundamental. Para eles, o estudo fundamental deles, eles partem de fórmulas fenomenológicas e melhoram esse desenvolvimento.
Esse é o conceito básico dos caras. Eles nunca perdem a ideia do raciocínio da influência de cada variável no processo. Eu acho que o caminho está mais ou menos traçado por eles. Tem que Obrigado. caminhar junto também. E a questão de dados, eu acredito muito assim, tem que começar a usar esse tanto de dados que a gente coleta, tem que começar a usar os dados, porque a gente coleta zilhões de dados e usa 2% do tanto que a gente coleta. Ah, mas senão fica assim, é o ovo ou a galinha? É porque o dado tem problema, eu não uso o dado, então eu tenho que consertar o dado para começar a usar. Então fica uma questão aí que eu acho que o jeito de resolver isso, começando a usar, puxando os modelos, né, desenvolvendo os modelos, aplicando em tempo real, aplicando, mudando paradigma, começa a usar, que aí você vai consertando os dados também. Então eu acredito muito que vai andar junto nesse sentido. Só para fechar para mim, esse chinês, quando mostrou a apresentação, ele parte do princípio seguinte: várias empresas estão por trás, nós estamos falando de China, 3.600.000 dados numa universidade para fazer o tratamento dessa informação. Cadê os dados? Esse é o problema no Brasil. Para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Uma coisa que o Jefferson falou, quer dizer, essa parte, ela teria, teoricamente, que ser tratada no universo de conhecimento. Quem aplicar melhor, leva as vendas, como você falou, né? Boa tarde, eu me chamo Murilo. Quando a gente fala na inteligência artificial, a gente está comentando geralmente sobre uns dados que a gente oferece e muitas vezes esses dados são bidimensionais, então tanto analógicos quanto digitais. Eu gostaria de saber um pouco se existe algum projeto relacionado aos dados de imagens, redes neurais convolucionais, algum projeto que vocês já implementaram voltado aos dados a partir de imagens. E, se sim, quais são os desafios para implementar esses projetos? Gustavo tá aí, levanta o braço aí, Gustavo. Amanhã você assiste a palestra dele, que ele vai apresentar todos os detalhes aí. Aquele case de dimensional de bobinas também, o nosso amigo Eduardo ali, da gerência de inovação, também consegue te dar todos os detalhes aí. E de fato, assim, tem muita coisa, né, nessa linha de análise de imagem de defeitos, de previsão de forma, tem muita coisa, né, em dados aí, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Pena que eu não posso comentar aqui em detalhes ainda. Bem, então agora passamos às considerações finais. Quer começar, Alice? Sim, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu acredito nesse caminho aí que a inteligência artificial, como ela está muito mais avançada em outras questões da nossa sociedade do que na indústria, né? O que a gente vê na prática, está caminhando. Mas eu acho que o Brasil tem essa força grande aí das empresas terem suas próprias áreas de desenvolvimento. Isso a gente não vê lá fora assim, igual a gente vê o Brasil, acho que está aí na vanguarda aí. E vamos começar a usar, acreditar, quebrar um paradigma, porque realmente ainda tem muito paradigma e a gente precisa quebrar esse paradigma ali no nosso dia a dia, ali também na indústria. Júlio. Eu gostaria também de agradecer ao Herbert pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Chegou, está aí. E para aqueles que não acreditam, né, que passam a acreditar, passam a ter informação sobre o contexto, eu sugiro que conheçam a ferramenta, adquirem conhecimentos, né? A gente tem uma série de cursos, até mesmo online, temos pós-graduação, temos mestrado. Então, para aqueles que não acreditam, pelo menos entendam a ferramenta, né? Para que quando vocês se depararem com uma situação, né, onde envolva aí, inteligência artificial, vocês passam a entender melhor o contexto. Obrigado mais uma vez. Bom, agradecer, acho que é a minha primeira vez aqui na BM. Agradecer ao professor Geraldo, ao professor Herbert, o Júlio, que me convidou também. Eu acho que a premissa é a mudança, né? A gente tem um livro recente aí do Ricardo Cavallini que ele comenta as profissões dos próximos 1000 anos. Na verdade, o que ele está dizendo é que já vem acontecendo um pouco e vai ser cada vez mais potencializado. Ninguém entra numa profissão e se aposenta nela. A gente tem que estar em constante aprendizado aí para poder seguir evoluindo e abraçando as oportunidades.
Eu novamente só tenho a agradecer também, Júlio, Zé Herbert, pelo convite aqui. Um tema bem interessante, né? A gente debateu bastante, fizemos bastante reunião para preparar essa mesa. Agradecer ao professor Geraldo que abrilhantou demais aí nessa caminhada. Assim, tem alguns pensadores nessa linha que falam bastante coisa muito bacana, sabe? Um deles eu gosto bastante. E o que ele fala é o seguinte: o homem nunca vai ser melhor do que uma máquina, mas a máquina nunca vai ser melhor do que um homem e uma máquina juntos. Então, assim, é para não ter medo, né? Dessa questão. Isso não é um dilema, não é uma coisa que vai acabar com o mundo, não é. Eu acho que a gente só tem a ganhar com a inteligência artificial. As empresas só têm a ganhar com a inteligência artificial. E por isso desse foco, né, da inteligência artificial, e alguns deles até como meio, não como fim, né? Não, eu tenho que colocar inteligência artificial na minha empresa, eu tenho que colocar inteligência... Não, não é. O fim é o importante. E aí vem a questão da integração do tripé, né? Processo, dados, computação estatística e computação, algoritmos, de modo geral, modelos fenomenológicos, né, entre outras coisas mais. Obrigado. Bem, eu agradeço a todos, em nome da BM, em nome do nosso coordenador José Herbert também, e estamos encerrando a sessão. Obrigado a todos.